Quero começar direto contigo, Atos, porque hoje a gente percebeu que teve uma mudança ali de estratégia de Hélio, mudança de posição, né, de Vinícius principalmente, a entrada de Marquinhos como ela é uma surpresa ali no ataque. Qual foi a tua leitura em relação a isso? Sobre função executada, desempenho, acredito que teremos todos a mesma visão, né? Mas eu queria que tu fizesse uma análise sobre isso. Renato, vamos então direto ao ponto e já vamos começar tirando o elefante da sala, tá? O desempenho do time, o rendimento, não vou nem falar de resultado. Até porque o resultado nem foi ruim no final das contas. Muito por causa do rendimento, o resultado não foi ruim. O rendimento do Náutico, o desempenho do Náutico, foi prejudicado por causa de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos resolveu montar uma configuração diferente de time, tá? Que não deu certo. O Náutico ele foi pressionado, principalmente no primeiro tempo, por completo. E o Figueirense só não conseguiu fazer gols porque pecou de maneira absoluta assim na finalização. Tá? E eu acho que os erros de Hélio, eles não ficam só no que ele colocou em campo. Eu acho que durante o jogo ele acaba errando. Acho que o único acerto dele foi ter aumentado a quantidade de jogador no meio campo. Estava claro isso era evidente. Poderia entrar um volante, poderia entrar um meia. Acho que um volante era a primeira pedida mesmo. Eu cheguei a sugerir o Enderson, não estava lembrado que o Enderson não estava no banco, e eu também tinha esquecido por um momento de Auremi. Ali no intervalo eu cheguei a fazer uma postagem no Twitter em relação a isso. Mas a entrada de Auremi, independente do que o jogador viesse a render, é um acerto. Mas, na minha visão, ele continuou errando em outras situações. Só para dar o contexto do que aconteceu, Hélio provocou algumas mudanças, né? Ele sacou o Patrick Alain do time base que vinha jogando, e entrou com Marquinhos. Só que ele resolveu colocar o Vinícius mais por dentro, uma espécie de segundo atacante, e trabalhar com Marquinhos e com Kelvin mais aberto. Eu já vinha chamando a atenção que esses jogadores de lado do Náutico, eles são mais jogadores que trabalham numa zona do campo próximo ao meio campo, óbvio, pelos lados, do que necessariamente pontas. Alguns jogos que eles não vêm sendo aquele ponta que fica fixo lá, segurando o lateral, joga muito próximo à própria linha lateral, sabe? Então são jogadores que acabam endossando essa linha no meio campo. Então, se você quiser aí pensar que o Náutico jogava num 4-2-3-1, ou se não, se você quiser adiantar o Marco Antônio, um 4-1-4-1, veja como você quiser. Mas hoje ele fez diferente. É até difícil você imaginar como é que você pode chamar 4-4-2, ou por vezes vai acabar virando um 4-2-4 por causa da característica dos jogadores. Porque um jogador como Vinícius, que jogou a maior parte da carreira jogando pelo lado, ele taticamente ele não vai ser perfeito, ele não vai ter o posicionamento tático perfeito durante o jogo inteiro. Então, por vezes, ele vai acabar cochilando e vai acabar se deixando ficar ali na última linha e pode virar uma espécie de 4-2-4. E essa formação, para mim, ela foi crucial para o Náutico sofrer a pressão que sofreu, porque o meio-campo ficou muito esvaziado, tá? O Figueirense acabou dominando toda aquela área de intermediária defensiva do Náutico, até porque, mesmo que o Náutico tenha dois volantes, tem que lembrar que o Marco Antônio ele tem uma característica de sair muito para o combate, e o Marco Antônio ele sai para esse combate de forma radical, né? Ele sai naquele 8 ou 80. Então, nas vezes que o Marco Antônio sair para dar esse combate e ficar vendido no lance, que vai acontecer muitas vezes, na verdade, o Náutico vai ficar desguarnecido. O Náutico vai ficar com a frente da área desguarnecida, e eu acho que o Figueirense ele entendeu muito bem isso, ele ocupou esse espaço da intermediária defensiva do Náutico e ele conseguiu promover um volume de jogo e até entrar dentro da área do Náutico, assim, numa quantidade de vezes muito grande, principalmente no primeiro tempo. Renato, no jogo passado, o Náutico jogou muito mal, né? Mas a configuração do jogo era completamente diferente do que estava, dos jogos que estavam acontecendo, o jogo da Tombense, por exemplo, e o Náutico teve aquele jogo do Floresta numa configuração de jogo completamente diferente. A gente viu o que aconteceu, o Floresta veio para entrar
numa retranca, e eu citei que o torcedor deveria apagar muito o que aconteceu naquele jogo para lembrar dos jogos anteriores, do que Hélio estava construindo até o jogo da Tombense. Mas o que acontece? Chega hoje e Hélio muda. Não vi muito sentido, que, como eu disse, o jogo da Floresta foi um jogo atípico. O que Hélio vinha fazendo estava dando certo. Eu não entendi o porquê mudar. O único motivo, talvez, seja a incapacidade que o Vinícius está de jogar bola. Então, como forma de proteger Vinícius, ele tentou utilizar Vinícius mais por dentro, porque ele está notando que Vinícius, ou por incapacidade física de ter uma explosão pelo lado, ou por causa da insegurança da questão da lesão, que eu já venho citando aqui algumas vezes. Então, é a única alternativa que eu consigo encontrar, porque ele abdicar do que vinha fazendo, para mim, não faz muito sentido, porque estava dando certo. O jogo contra o Floresta, repito, era um jogo atípico, não tinha por que ele tentar mudar algo por causa da produção muito ruim, né, que o Náutico teve diante do time do Floresta. E nisso, o Figueirense domina o Náutico, né, no primeiro tempo, foi várias finalizações. Já no começo do jogo, Gabriel Santiago ficou de cara a cara com o Muriel, né, um vacilo ali, começa com um toque errado. É um toque errado que o Náutico tem pelo lado direito, e João deve ter visto esse lance, deve ter ficado puto, porque João trouxe um apanhado de lances como esse no jogo do Floresta, por exemplo. Uma bola que eu acho que é Kelvin que toca errado, aí acaba promovendo ali um contra-ataque do time do Figueirense. O Náutico vai errando algumas bolas e de repente tem uma escapada ali do Gabriel Santiago por dentro. O passe sai bom e ele sai na cara de Muriel. E aí ele acaba se afobando ali, né? Quando o Muriel cresce para cima dele, ele acaba perdendo. Que é a máxima, né? Esse lance deixa ele ir. Não faz a falta, não. Deixa ele ir, pelo amor de Deus. Matheus Silva chegou assim, próximo. Ele fez aquele cacuete que ia segurar Gabriel Silva. Eu disse, meu Deus, deixa ele fazer o gol. Se for gol, se for 100% de certeza que é gol, deixa o gol. E a gente sabe que não é, né? Vem falando aqui que a Série C, os atacantes são muito falhos. Não vale a pena você trocar ali, ia ser expulsão, tá? Quem assiste o giro da rodada vê que é mais, assim, lance de cara a cara, aquele é gol. É mais perda do que gol. Muito mais. É 90% perda, pô. É 90% mais, perda. Então, o Gabriel Santiago, ele já teve essa oportunidade, tá? E ali, os 10 primeiros minutos ali foi de Deus nos acuda. Deus nos acuda, total. O Náutico tendo alguns vacilos dentro da área, Carlinhos não conseguindo ser dominante nas jogadas, assim, é mais um jogo. Carlinhos, olha, Carlinhos tem uma coisa, Deus deu um dom a Carlinhos, que é botar na cabeça todo mundo que ele é um zagueiro bom, mas quando você vai ver o produto final dele, é cheio de falha. É cheio de falha. Óbvio que tem algo ali, em lances não cabais, que Carlinhos dá uma boa sustentação à defesa. Não à toa, o Náutico tem a melhor defesa do campeonato. Ele é bom na bola aérea. Ele tem um posicionamento tático decente quando se defende. Cara, mas não é possível, velho. A gente, assim, não dá para você falhar tanto quanto o Carlinhos falha. Eu contei 4 falhas de Carlinhos só no primeiro tempo. Teve uma bola, acho que foi de Leonan, que ele fica disputando ali por um bom tempo, no final ele perde para o jogador. Ou foi o Leonan, ou foi o Nicolas, e sai com a bola dominada ali. Foi um lance de perigo. O jogador deu de letra, né? O Felipe Augusto chutou de letra, a bola passou rente à trave. Depois teve um lance que começou um lance de escanteio, até que o time Figueirense pediu uma mão na bola, mas não foi. Que ele também se bananou ali, estava com a bola dominada, entregou a bola dentro da área para o jogador do Figueirense. Então, veja, eu não sei o que acontece com o Carlinhos, porque ele até me engana. Eu tô me colocando nas pessoas que olham para ele e tentam achar que não, ele é um bom zagueiro. Mas, pô, como é que ele falha tanto? Se a gente for fazer aqui um compilado, e João... Olha, Carlinhos, manda um oi para João e trata ele bem, viu? Porque se ele quiser trazer um compilado teu no Timbucast Scouts agora durante a semana, ele traz. Isso vai depender do que ele vai querer mostrar para a gente aqui da análise do jogo. Mas se ele quiser trazer um compilado teu, meu amigo,
Só no primeiro tempo tem 4. Então, o Náutico completamente inoperante, tomando uma pressão. A pressão dos 10 primeiros minutos foi intensa. Ela vai cessar um pouco quando o Náutico consegue uma sequência de 3 escanteios. O Náutico consegue 3 escanteios ali. Depois teve um lance um dos poucos lances que o Náutico conseguiu trabalhar a bola de pé em pé, a bola girada lá para Marquinhos. Marquinhos encontra Kelvin, que Kelvin encosta para, eu acho que Igor Pereira chegar chutando. Mas aí eu pensei, pronto, ainda bem que teve esses 3 lances de escanteio, teve esse lance agora que o Náutico conseguiu chegar. Vamos ver se aquele ímpeto do Figueirense vai cessar. Mas não, assim, passou-se um tempo, pouco tempo, e o Figueirense começou a martelar em cima do Náutico novamente, e novamente ficar assim de cara a cara com o goleiro. Teve uma falha na saída de bola de Igor Pereira. Igor Pereira que finalmente fez um jogo ruim, né? Então, Igor Pereira é um dos jogadores mais sólidos que tinha nesse time do Náutico, vinha jogando bem praticamente todos os jogos. O jogo hoje de Igor Pereira não foi bom. E ele tentou sair jogando, tentou dar um passe, erra, e a bola cai no pé de Felipe Augusto, assim, na entrada da área. A bola, ele dominou meio errado, que acabou dando certo, e a bola ficou quicando na frente dele, assim. Meu irmão, aquilo ali é melhor que um pênalti. É melhor que um pênalti. Tanto é que ele foi finalizado de peito de pé. Tão bom que estava para finalizar aquela bola. Aquela bola estava no famoso me chuta. E ele acabou chutando ali cruzado. Mundial estava vendido no lance, a bola passou também rente à trave. Acho que teve outro lance ainda de Gabriel Santiago, ainda no primeiro tempo. Eu lembro que ele ficou se lamentando muito depois que ele acabou perdendo o lance. Então, assim, o primeiro tempo não tem muito o que acrescentar. Total domínio do time do Figueirense. Só não saiu vencendo porque futebol tem disso. Futebol acaba sendo injusto muitas vezes. No segundo tempo, era óbvio que precisava de mudanças. Ao meu ver, foi o único momento de pouca lucidez que o Hélio dos Anjos teve no jogo. Ele resolveu tirar o Marquinhos e colocar o Aldemir. Eu acho que estava pedindo esse jogador a mais ali no meio campo. Eu acho que um volante era o ideal mesmo. Mas eu acho que poderia ter feito mais mudanças, tá? O jogo que o Náutico fez, pelo desempenho dos jogadores e pela tática que ele colocou em campo, não ter, assim, dado certo em momento nenhum, merecia um impacto maior na hora das substituições. Eu ali teria tirado Vinícius, teria tirado até o próprio Mezenga, já entrava com o Paulo Sérgio no intervalo, sabe? Já entrava com o Hélio Borges, tentava colocar 2 atacantes de uma maneira mais simples, tentava fazer o simples. Depois que não deu certo a minha proposta, o que é que eu faço? Eu faço um cinturão de volantes ali e coloco dois atacantes um pouco mais simples. O Hélio Borges, ele consegue jogar decentemente quando tem essa simplicidade de jogar só com 2 atacantes, sabe? Eu acho que o Hélio Borges, quando ele entra numa função para jogar muito pelo lado, numa configuração de 3 atacantes, eu acho que ele acaba se perdendo um pouco taticamente. Então, eu teria tentado simplificar para poder tentar aproveitar mais a velocidade do Hélio Borges e teria também mudado o Paulo Sérgio. Mas ele decide só fazer essa mudança. É o suficiente para o Náutico melhorar um pouco. E vou dizer uma coisa, Atos, me perdoe até interromper. Ele era para ter tirado Vinícius ao invés de Kelvin para colocar Hélio Borges, viu? Sim. Kelvin tava. Assim, Kelvin não tava um primor. Mas Vinícius. A gente vai ter um tema específico para ele, né? Também falar de Marquinhos, enfim. Mas Hélio se confiou ainda em Vinícius, que não corresponde a absolutamente nada, velho. Nada. Eu teria tirado também o Vinícius, tá? O Vinícius tá muito mal, ele não tá conseguindo render. Para mim, é mais do que uma fase, é questão física. Aí você vai jogar se é uma questão física dele pelo momento que ele está na carreira, ou se é devido à contusão que ele teve. Para mim é devido à contusão, tá muito claro. O Vinícius ele nem chuta no gol, ele nem tenta chutar. Ele sempre procura o cruzamento. Cruzamento é uma forma de ele fugir de outros tipos de jogadas que vai colocar ele numa exposição maior. Olha, um maior exemplo disso foi uma falta que Vinícius sofreu no meio-campo. Ele recebeu um impacto no tornozelo e ele botou a mão no joelho. E o atendimento foi no tornozelo.
Oi? O atendimento dele foi todo no tornozelo Exato, e ele passou o tempão com a mão no joelho. Exato, isso que eu ia dizer, João, que alguém poderia dizer assim, mas a pancada foi no tornozelo, mas o impacto pode ter sido no joelho, a queda pode ter sido no joelho. Pode, mas eu ia citar isso que o João acabou de falar. O atendimento foi todo no tornozelo. Isso é insegurança, isso é medo. Ele está muito inseguro na questão do joelho dele, ele segurava o joelho. Não acha que aquilo foi uma forma de cozinhar um pouquinho o tempo, não, Atos? Não. Esfriar o jogo e tal? Não, de maneira alguma. Ele faria a mesma coisa com a mão no joelho, com a mão no tornozelo, que foi onde foi o impacto. Exatamente. Ele está assustado demais. Se você for olhar a queda dele, ele cai meio que por cima do joelho. É uma pancada. Isso foi. Ele tem que se preocupar com torção, com coisa do tipo. Mas a insegurança é tão grande que qualquer coisa que coloque o joelho dele de maneira exposta ou que sofra algum tipo de impacto, ele já fica preocupado com o joelho. Então, ali, quando ele percebeu que o joelho dele não tinha acontecido nada, aí ele se preocupou com a dor na região da pancada, que foi no tornozelo, e recebeu atendimento no tornozelo. E rapidamente ele já estava em pé. Não acredito que tenha sido para esfriar jogo nem nada, não. Foi ali, por um momento ali, ele teve temor pela situação do joelho dele. Então, Vinícius nessa condição, sem confiança e sem conseguir exercer as funções que ele precisa exercer em campo, aí eu começo a questionar a titularidade dele, sabe? Tem toda a questão do investimento que foi feito. É muito por isso que ele está em campo, né? Mas não dá. Hoje ele tentou uma jogada e aí eu digo que o uso dele numa composição por dentro é mais ineficaz ainda do que ele jogar pelo lado, porque ele tentou uma jogada hoje que ele faz um corte para o meio e tenta espetar essa bola nos jogadores da frente, mas ele dá uma bomba, pô. Parece que ele está chutando no gol, pô. Ninguém vai conseguir dominar uma bola dessa, não. Sabe aquela jogada que ele fez naquele jogo que o Náutico ganhou dos aflitos, que ele joga no peito de Mezenga, e Mezenga domina e deixa o Marco Antônio na cara do gol? É como se ele estivesse tentando fazer aquelas jogadas, mas não com a precisão que ele fez nesse lance para Mezenga nos aflitos. Ele dá tipo uma bicuda ali para os jogadores que estão no ataque e na linha de defesa do time adversário, que acaba batendo na parede e voltando. Ele tentou isso umas 3, 4 vezes que eu fico pensando, será que ele não tá vendo que não tá dando certo? Será que ele não percebe que para o cara conseguir dominar a bola e a bola sobre entre as linhas, é quase que impossível, velho. É uma chance em 1 milhão para que isso aconteça. Então, Vinícius, eu acho que deve ser começado a discutido a questão dele perder vaga no time, principalmente quando o Hélio trouxe essa mudança agora, que eu desconfio ter sido para tentar manter o Vinícius em campo. Tá? Eu tenho certeza. Que eu ia falar agora. Ele ir para essa posição parece que é muito não acreditar no potencial de explosão dele mais, né? Aí tá tentando tirar algum outro proveito dele ali que hoje deu para ver que não tem. E o prejuízo agora, Chapa, é como... Sim, você perde 2 posições. Ele continua não rendendo e o Náutico foi destruído taticamente. Repito, estava dando certo, Hélio. Por que mudar? Eu não posso pegar como base o jogo do Floresta, não. É burrice isso. O Náutico vinha jogando bem fora de casa. Hoje o Náutico, assim, no primeiro tempo ele foi completamente amassado. O segundo tempo, o Náutico, ele se desorganizou e foi beneficiado pela desorganização do time do Figueirense. Cansaço também. O Figueirense perdeu alguns jogadores. O Figueirense perdeu o Leonan ali na reta final do primeiro tempo, que era um jogador que estava dando muito trabalho ali para o Náutico pelo lado esquerdo. O time do Figueirense perdeu muito com a saída dele, tá? E no segundo tempo, alguns jogadores do Figueirense começaram a cansar. Tanto é que o domínio do Náutico, um pouco que o Náutico teve de controle do jogo, veio desse cansaço do time do Figueirense. O time do Figueirense fez 3 substituições. Então o Figueirense ficou numa certa desconfiguração, tá? Deixou só o Felipe Augusto lá brigando com os zagueiros do Náutico. Então, no segundo tempo, a gente tem vários jogadores do Náutico que entraram. O Lucas Cardoso acabou estreando. Eu nem acho que estreia muito o Lucas Cardoso, tá? É porque um jogador como esse, eu quero analisar com o time taticamente colocado em campo. Com alguma ordem. Aí a gente vai ver se o jogador pode produzir. Quando o Lucas Cardoso entrou em campo,
o Náutico não tinha muito disciplina tática. Virou um time desorganizado. Aí o que a gente pode analisar é muito pouca coisa. É as bolas que chegam nele, o domínio, como ele distribui a bola, se ele perdeu muito a posse da bola, não perdeu. Eu gostei do pouco que eu vi do Lucas Cardoso, mas eu quero ver mais quando o Náutico estiver minimamente organizado em campo. Então o segundo tempo foi se desenvolvendo dessa forma, Renato, só para concluir. O Náutico ele se beneficia, né, dessa desconfiguração dos dois times e acaba arrancando aí esse empate que, pelo contexto do jogo, assim, cara, eu vou dizer que foi quase uma vitória. Ainda mais para poder voltar para casa. A tabela, assim, eu não vou nem dizer que os jogos da rodada foram ruins para o Náutico, porque não tinha nem como ser muito bom, tá? Pela quantidade de time ali que estava com 16, 15 pontos. Embolado, né? Embolado. Alguns desses times ganharam, tinha até confronto direto. Alguns empataram, então o Náutico, eu não sei se está em oitavo na tabela, mas antes de começar o jogo estava em oitavo. Pronto, está em sétimo. Mas sai do G8 ainda nessa rodada? Tem alguma possibilidade? Tem risco. Pode cima do programa. Daqui a pouquinho a gente vê a tabela para poder analisar direitinho. Só para dar a lapada final, voltar para casa para esse jogo do Caxias. O Caxias que venceu, acho que foi o Itabaiana ou foi o Anápolis? Um desses dois times assim, bem fracos. Esse é o Anápolis. O Anápolis. Acho que foi bom essa vitória do Anápolis, porque o Caxias disparou assim, para ver se traz um pouco de falta de foco do Caxias, de já se sentir classificado, para ver se o Náutico tem um Caxias menos intenso. Às vezes pode acontecer o contrário, né? O time tira o peso e acaba vindo jogar de forma mais sem responsabilidade. Mas, enfim, eu acho que vai ser um jogo que casa mais com o jogo do Náutico. O Caxias tende a sair para jogar bola e o Náutico vai ter espaço. E aí o Náutico vai precisar vencer, né? Porque já são 2 rodadas que o Náutico não vence. Chapo. O jogo que a gente disse sobrevivemos, né? Eu acho que se tivesse perguntado... Tem jogo que isso vai acontecer, né? Como foi hoje, né? Eu já tava... No primeiro tempo eu fiquei bem satisfeito com o empate já. E eu acho que, na verdade, começando o campeonato, a gente apontaria esse jogo como um empate sendo um bom resultado. Quase em todos os momentos que a gente for pegar o Figueirense lá, pelo histórico, esses times, quando jogam um jogo de um time de camisa com outro time de camisa, de estrutura e tal, eles acabam crescendo. Pode estar na pior fase do mundo, ele acaba crescendo. Então, eu acho que, independente do momento, ia ser bom o empate com o Figueirense lá, e foi bom. O problema foi o empate com o Floresta em casa, né? Mas eu concordo com o Atos, eu acho que houve um erro de avaliação, talvez, de achar que o jogo do Floresta era definidor do momento do Náutico. Eu acho que o momento do Náutico era bom. Não tinha para que mexer, não. O Náutico vinha... Se você pegar o recorde dos 5, 6 jogos, o Náutico vem bem. Não faz sentido fazer mudança. Eu até falei no pré-jogo, né? Acho que foi no pré-jogo. Que eu não acho que o Náutico vai achar algo muito diferente de Patrick Alain no mercado, não. Eu acho que o Náutico devia aceitar que é Patrick Alain, pô. O meio do Náutico é Patrick Alain. Não vai conseguir achar... tudo bem, ele irrita às vezes, ele é meio lento, ele trava a jogada, mas não vai achar nada muito melhor para jogar na Série C, não. E eu acho que hoje, por incrível que pareça, acabou fazendo falta. E aí o Náutico perdeu 2 posições, né? Porque perdeu a ponta, que Vinícius não estava na ponta e também não produziu bem. Estava em canto nenhum, né? Não estava em canto nenhum, e não estava no meio. Então a gente acabou ficando perdido em 2 lados. Mas se tivesse mantido como estava, por pior que fossem os problemas... nem eram problemas tão graves assim. Acho que, e ainda mais jogando fora de casa. Fora de casa o Náutico estava conseguindo, porque acabava tendo mais espaço, né? Os times adiantavam mais a marcação e aí o Náutico tinha mais espaço no campo de ataque e conseguia fazer uma gracinha. Eu acho que houve uma precipitação aí na avaliação. E Chapo, antes de passar para João, acho que o Renato vai comentar alguma coisa também. Assim, vamos falar real aqui também. Tá bom de brincar de mezenga, né? Não, Paulo Sérgio e dizer assim, Paulo, olha, o Náutico tem um objetivo aqui, pô, a gente tem que subir e tal, e a gente não vai subir com mezenga, não. Então, vamos jogar aqui, faz uma semana aí... Paulo Sérgio tá livre agora, bem. Exatamente, tá bem, então vamos jogar, pô, é o goleador e tal. Assim, não dá, velho, assim, mezenga é um mamulengo, pô, assim, um jogador daquele tamanho, assim, o cara tem o quê?
3 metros de altura, deve pesar uns 400 quilos e o cara é mole, pô, assim. Qualquer um desestabiliza ele. Ele hoje perdeu uma bola pra quem, meu Deus? Eu acho que veio pra Leonan, velho. Assim, um jogador raquítico, assim, disputou a bola com ele e ganhou. Eu disse, meu Deus do céu, velho. É muito um mamãozão, pô, sabe? Um mamulengo, pô. E aí, seu João? Assim, você tem que chegar agora no programa, a gente tá fazendo análise de pós-jogo, né? Então, não tem como não chegar aqui e achar o resultado excelente pro Náutico, assim. Como o Chapo falou, no começo do campeonato, se a gente vê esse Figueirense fora de casa, a gente já colocaria um empate como um resultado bom. Agora, quem assistiu o primeiro tempo e não saiu quando o juiz apitou, não deu graças a Deus por ter acabado, viu o jogo errado. Porque, assim, foi desesperador, foi uma tragédia o que aconteceu ali no primeiro tempo. Se o Figueirense sai 4-0, acabou o primeiro tempo, 4-0 o Figueirense. Ninguém era para ficar muito assustado, não. Foi mais ou menos o que foi criado, chances claríssimas de gol, o Náutico completamente perdido em campo, assim, muito pela mudança. O Náutico eu não acho que o Náutico trocou muito a estrutura de jogo. Vinícius fez exatamente a mesma função que Patrick Alan fazia. Exatamente a mesma coisa. Só que ainda pior, né? Só que aí, tecnicamente, individualmente, pior. Só para ajudar, João, eu concordo com você no posicionamento, mas é um posicionamento já crítico que a gente faz de Patrick Alan. Porque Patrick Alan, na verdade, ele era para ter um comportamento um pouquinho de mais de organizador, às vezes, mas é verdade que Patrick Alan se coloca na posição por muito tempo que Vinícius ocupou hoje. Agora, veja, como é que a gente acha que a Patrick Alan não deve ficar tão enfiado e a gente coloca um jogador para poder fazer o pior da função do Patrick Alan? É isso que eu não consegui entender. E, assim, eu nem acho que isso seja a pior parte. Eu acho que é muito de entrosamento. Assim, Patrick Alan, ele, querendo ou não, já se acostumou a fazer aquela pressão na saída de bola, a fechar uma linha de passe. Vinícius, ele não fazia essa função pela ponta. Era completamente diferente. Ele até era limitado à marcação-pressão. E ele ficava muitas vezes em dúvida se ele saltava no zagueiro para pressionar ou se ele cuidava do volante às costas dele. E essa indefinição gerou espaço. O Figueirense conseguia, o Náutico se propunha a pressionar não numa linha alta, numa linha média, mas se propunha a pressionar e tinha espaço. Os passes conseguiam sair do zagueiro para achar o volante muito tranquilamente. E aí tinha espaço também entre os zagueiros e os volantes. Então, assim, o Figueirense tinha uma saída de bola muito fluida. Era muito bom jogar entre linhas do Náutico. Gabriel Santiago veloz na transição deitou dele. Ali e era veloz, não tinha oposição. O Náutico deixava o Figueirense sair. E aí chegou um momento que o que eu até comentei que assim, foi uma tragédia o primeiro tempo do Náutico. Por quê? Quando o Náutico tentava pressionar, não conseguia, o Figueirense saía limpo. Quando o Náutico se propunha a sair jogando, errava o passe, era a chance para o Figueirense. O Náutico se propunha a dar chutão. O zagueiro recomeçava, a bola sempre era ganha pelo zagueiro, e era o quê? Chance para o Figueirense. Então, assim, o Náutico, ele não conseguia fazer nada. Era sempre tudo que ele se propunha a fazer, dava errado, e virava alguma chance para o Figueirense. Então, foi trágico ali o primeiro tempo. Sair no 0-0 foi um milagre. O meio-campo do Náutico era completamente envolvido. O lateral esquerdo do Figueirense, eu até comentei que ele era uma peça ofensiva muito, muito boa, o Leonan. Ele conseguia engrossar ali as linhas de ataque, conseguia conduzir a bola e deixava cada vez mais dúvida. Então, assim, foi um Deus nos acuda. A primeira etapa, a zaga falhando também. E ainda bem que acabou. Acabou ali o 0-0 e eu acho que Hélio percebeu um pouco do erro, mas não corrigiu tudo de uma vez. A entrada de Auremi, assim, foi extremamente importante. Redução de danos. Redução de danos, conseguiu ganhar o meio. O juiz foi um pouquinho permissivo ali também com Auremi, porque ele fez umas faltinhas ali que dava para ter saído com amarelo, mas o juiz não deu, assim, tanto faz também. E o Náutico começou a ganhar o meio campo, o Figueirense foi cansando, e aí foi o que eu até falei do pré-jogo, esse time do Figueirense, ele é bom, esse time aí.
o time que vinha jogando não era, não. E aí foi entrando justamente as peças que faziam parte mais do Figueirense do começo do campeonato, que é um Figueirense que brigava para não cair. E o Náutico foi conseguindo tomar um pouco de proveito disso e foi melhorando na partida. Não conseguiu, bem verdade, ter nenhuma chance ali de grande risco, talvez aquela com o Auremir, que, sinceramente, eu não sei se é pênalti ou não. Eu não bateu no próprio jogador do Figueirense, né? E acabou depois batendo no braço. Muito braço aberto, né? E aí você não sabe a regra, desculpa, assim. Esse pode ter sido pênalti, pode não ter sido, depende da boa vontade ali do juiz na hora, comentar esses lances de mão. Eu assim, não acho que leve. A gente talvez nem consiga chegar na regra exata, porque muda sempre esses lances. É difícil, mas ali é o seguinte: quando a bola sai de um adversário ou de você próprio, bate numa parte do seu corpo e bate na mão, geralmente não é pênalti, a não ser que é o que aconteceu no lance, que a bola esteja indo para a direção do gol, porra. A bola estava indo para o gol e o braço do jogador está aberto. O jogador não teve culpa? Não teve. Mas a bola ia para o gol, pô. Se for assim, na linha, a bola bate numa parte do corpo e bate na mão com o braço aberto, aí não vai ser, se a bola tiver prestes a entrar. Mas esse pênalti não foi marcado, porque esse pênalti não é marcado na Série C, pô. Não adianta. Nenhuma mão na bola, a não ser que o cara dê um corte de vôlei, vai ser marcado na Série C. Eu não tô nem puto que esse lance não foi marcado. Esse lance não seria marcado com VAR. Aí, a gente se acostumou a ver muitos jogos com VAR e talvez algumas pessoas fiquem revoltadas por causa disso. Mas eu tenho plena consciência que sem VAR, esse pênalti, que foi pênalti, nunca seria marcado e não vai ser marcado, pô. O juiz da Série C não tem capacidade de se colocar em campo de uma maneira que ele veja uma mão dessa e ele tenha confiança de marcar o pênalti. Ele vai mandar seguir todas as vezes. Continua aí, João. Não, mas só falando assim que essa foi a melhor chance ali do Náutico. O Náutico não chutou muito da partida, então até essa melhora de postura do Náutico eu coloco muito mais na conta do Figueirense ter feito as substituições, que cai muito de rendimento, do que uma melhora realmente ali do Náutico. O Náutico não chuta em gol, assim, Paulo Sérgio, ele tem uma tentativa, e aí volta de novo que a gente falou no pré-jogo, o goleiro, ele entrega algumas bolas, velho. Agora, se você não chutar, é muito difícil, assim, aí você não vai conseguir nem chegar com esse perigo. Então, eu minimizo muito essa melhora do Náutico no segundo tempo, mas preciso comemorar o empate. Assim, eu não consigo não fazer isso, porque talvez seja um ponto importante, um ponto que a gente, se você for falar em justiça do futebol, que não existe, mas vamos trazer aqui só para ilustrar, não era justo, o mais justo, na verdade, era uma vitória do Figueirense, até por mais de um gol. Não aconteceu, ainda bem, somamos o ponto e ainda conseguimos aí, assim, precisa de uma combinação de resultados para o Náutico sair do G8 e aí volta para o jogo em casa. Esse jogo em casa vai ser final do campeonato. O Náutico tem que estancar a sangria. O Náutico é só o 14º colocado como mandante. Tem 9 pontos apenas, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Então, assim, o Náutico precisa melhorar esse... desculpa, continue, terminei. Achei que tu tinha parado, travou aqui. Não, só que o Náutico precisa melhorar esse desempenho. Vai ter um jogo que vai ser franco. O Caxias com certeza não vai vir aqui para se defender, vai vir para jogar bola. E aí o Náutico precisa ganhar. O Náutico precisa, de toda forma, ficar com os 3 pontos para se consolidar ali no G8 e não ter chance de sair, porque a continuação do Náutico é muito difícil. O Náutico pega o Caxias, depois sai para jogar com o Guarani, que é outro time em ascensão. Então, assim, o Náutico precisa se ligar aí nessa tabela. O empate foi bom pelas consequências ali, pelo jogo, mas a vitória tem que vir de qualquer jeito na próxima segunda contra o Caxias.